eu sou um cara extremamente open-minded, né? Que é o que a gente fala, assim, sabe? Mente aberta, assim. Primeiro que, assim, eu já via uma certa necessidade para utilizar a telemedicina antes mesmo de a gente ter a liberação. Dentro da Amplimed, a gente começou a trabalhar isso alguns anos antes da liberação, porque eu cheguei para o pessoal de desenvolvimento e nossa diretoria e falei, gente, a gente precisa fazer, há uma necessidade para a gente poder fazer o que a gente chama de retorno online. O que é isso? Eu já fazia a primeira consulta com o paciente presencial, fazia o exame físico, tudo mais, e eventualmente eu pedia um exame de imagem, uma ressonância, alguma coisa, e muitas vezes aquele paciente de fora, ele tinha que me mandar o exame, ou eu tinha que chegar no consultório, ver o exame, né, num retorno presencial, digamos assim, né, ver esse retorno e falar para o paciente, olha, tá bom, aqui é uma discopatiazinha leve, o teu tratamento é fisioterapia, depois a gente vai passar para uma academia, para um reforço, assim vai. Então, muitas vezes a gente percebia que aquele retorno de consulta do paciente era um retorno até um pouco curto e o deslocamento era muito grande. Então, eu tenho muito um nível regional, assim. Então, eu tinha pacientes de 200, 300 quilômetros longe que chegava para uma consulta de 20, 30 minutos. Né, mais por uma orientação que eu podia falar, pô, eu posso fazer isso aqui à distância, né, e eu não estou não estou fora da lei. Na Amplimed a gente já começou um pouco antes, né? Então eu já vinha testando a telemedicina. Eu sempre fui o cobaia, bem dizer assim, para a gente poder fazer todo o desenvolvimento. Eu já vinha testando isso numa forma de retorno online. Então, quando virou a chave da telemedicina, por causa agora da questão do Covid, eu já vinha tendo um pouco mais de experiência de uso, né? E eu comecei da forma mais simples, que foi fazendo um retorno daqueles meus pacientes que eu já atendia presencial. Então, eu vejo que a medicina tem um futuro muito amplo. A telemedicina ela não substitui a consulta presencial, ela não substitui o médico, ela não substitui o toque, ela não substitui o olho no olho, mas ela é uma ferramenta a mais que ajuda. Então a gente tem que incorporar isso cada vez mais, justamente para ajudar a nossa prática médica. Então eu sou super favorável à telemedicina e lembrando que usar a telemedicina você ser médico, né? Você continua tendo a ética, você tem que ter a capacidade técnica de resolução, você continua tendo a empatia. Isso não cai com a telemedicina. Ser médico, fazer uma consulta, independente se for presencial ou não, isso é natural, é a natureza, né, do ser humano. Então, a telemedicina vem sempre agregar cada vez mais aí para a gente. E nessa questão da telemedicina, né, a gente tem uma legislação que hoje contempla a questão da teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, mas a telemedicina não é uma coisa totalmente nova, né? As pessoas esquecem que a questão do telediagnóstico, exames de imagem, já era uma questão de telemedicina, né? Você, como ortopedista, provavelmente acessa muito exames de imagem diretamente do laboratório de imagem, da clínica de imagem, né? A gente percebe, eu tenho um outro fator favorável que minha esposa é radiologista, né? Então eu via ela trabalhando à distância e falou, pô, será que um dia eu consigo fazer isso? Né? E essa coisa ficou assim, eu vi que o radiologista consegue fazer esse telelaudo à distância, que já era permitido antes, e eu como médico ortopedista, eu consigo acessar todos os laudos, hoje eu discuto com os pacientes, laudo de paciente de fora, então a gente já consegue praticar, isso já estava pronto no mercado. O que faltava é essa integração maior com o médico assistente, aquele médico que cuida do paciente, né? E ao mesmo tempo eu quero ver o laudo, esse laudo pode ser laudado por um médico à distância, mas como é que eu consigo transmitir isso para o meu paciente? Como é que eu faço essa ponte? Uma coisa é o paciente ter o login e o acesso da senha dele para ele acessar um exame de imagem, mas ele vai ver o laudo, ele vai ler o laudo é descritivo, ele não consegue interpretar aquilo. Então, hoje com a telemedicina, à distância, o que eu faço com meus pacientes? Eu mesmo acesso, compartilho tela com aquele paciente que está fora, da 200, 300 quilômetros daqui, e vou mostrando para ele, olha, essa aqui é uma discopatia degenerativa, isso aqui é uma herniazinha de disco, é uma protusão pequena, teu caso não é cirúrgico, isso aqui está teu nervo, isso aqui é o corpo vertebral. Então, eu estou usando do acesso dos exames de imagem como um radiologista, mas com o médico assistente fazendo a interpretação para o quadro clínico do paciente. E o paciente adora isso, né? Porque, pô, alguém está me explicando aquilo ali que eu tinha um acesso. Então, essa integração do exame de imagem com o médico assistente, ela precisa ocorrer, né? E ela está ocorrendo agora nessa forma da telemedicina com a teleconsulta. Então, isso é extremamente favorável. Nossa, legal. Isso é importante porque ganha tempo, encurta distâncias, e você tem a questão também, como você falou, né, do paciente poder ser acompanhado pelo médico na hora que recebe um exame. Porque a gente sabe que muita gente às vezes fica curioso, abre o exame, lê um exame descritivo e gera uma ansiedade porque ele não entende aquilo. Então é muito bom, isso também, a telemedicina pode ser usada dessa maneira, né? Na ortopedia, vocês
é uma especialidade clínico também cirúrgica, né? Tem a parte clínica, mas tem a parte cirúrgica. Você vê possibilidade também de uso da telemedicina na questão de uma avaliação de um paciente pré-operatório ou um pós-operatório tardio? Como você vê essa aplicabilidade? Bem, essa é a maior pergunta, assim, eu já tenho participado de várias lives e através da própria Amplimed nós participamos de vários congressos de telemedicina, do Telemedicine Summit, e vendo não só a minha experiência, mas a experiência de outros médicos. Porque a pergunta principal é, você como ortopedista, que tem uma especialidade predominantemente baseada no exame físico, você consegue fazer uma teleconsulta, você consegue ajudar seu paciente? E aí eu sou obrigado a falar algumas coisas que cabem da realidade, assim, por mais dura que seja. Eu consigo, mas assim, eu gosto de deixar claro que a telemedicina ela é uma ferramenta que o uso dela, muitas vezes ela parece ser mais fácil para o médico jovem, mas na realidade não é. Quanto mais tempo você tem de medicina, de especialidade, mais fácil você consegue praticar a teleconsulta. Talvez uma certa experiência, fala assim, mas um senhor de 55, senhor, né? Se eu falar senhor, eu fico bravo, mas 55, 60 anos de idade, ele consegue fazer uma teleconsulta? Eu te digo que a capacidade técnica talvez seja melhor do que o cara mais novo. A única questão é ajuste de ferramenta, e hoje as ferramentas estão cada vez mais fáceis, né? A gente na Amplimed a gente consegue fazer isso todo o prontuário em tela única com a telemedicina. Então, cada vez mais a gente está fazendo que a usabilidade seja mais fácil. E com isso, aquele médico que tem um pouco mais de experiência, de cancha, que é o que a gente fala, ele consegue exercer melhor a telemedicina. Por quê? Porque ele precisa fazer, como a gente não tem o exame físico, eu saio da base que eu não tenho exame físico, eu preciso performar melhor uma anamnese. Eu tenho que extrair com muito mais qualidade aquela minha informação do paciente, porque é ali que vai estar o diferencial. Então eu tenho que explorar muito mais a anamnese. E se você tem um pouco mais de experiência, é óbvio que você consegue, em pequenos detalhes do jeito que o paciente conversa, a pergunta que você vai fazendo, você vai direcionando umas certas perguntas para poder ter uma assertividade maior no diagnóstico. Então, essa é a primeira questão que eu falo, né? Os médicos mais velhos falam, pô, mas isso aqui é coisa para gente mais nova. Eu falo, não, quem é mais velho vai ter mais facilidade de ter uma capacidade técnica melhor. É só questão da usabilidade de sistema, que hoje em dia está mais fácil. E a segunda questão, que é até um pouco dura, mas eu falo, é que, honestamente, tem muito colega que já não examina paciente. E a gente tem que falar isso a verdade. Então, infelizmente, são normalmente esses colegas que já não examinam no consultório, que são os caras contra a telemedicina. São Falando, os mas mais telemedicina vem aqui para críticos. roubar paciente da gente. Não, pera só um pouquinho, faça uma análise crítica, assim, da sua própria prática, sabe? Então, assim, eu examino meus pacientes. E quem é meu paciente está assistindo aí, quem sabe, eu examino. Isso todo mundo sabe que eu faço isso. Agora, quando eu não tenho o exame físico, eu tenho que explorar mais a anamnese, eu tenho que explorar mais os recursos de imagem, de diagnóstico, eventualmente com exames complementares, mas eu também consigo, na ortopedia, praticar alguns exame físico à distância. A gente tem hoje plataformas que ajudam a gente dentro da ortopedia, já validadas, e na parte de cirurgia de coluna também. Então eu consigo sim praticar o exame físico direcionado, né? Obviamente não sou eu tocando o paciente, mas é o paciente se filmando, um auxiliar ajudando. Então tudo isso assim a como você praticar a telemedicina na ortopedia.